Alô, alô, rapaziada, estou aqui mais uma vez para mais um Foco no Enem. Primeiramente, se inscreve aí no canal, dá um joinha, vai lá no Instagram, segue lá, @prof. Diego Bruno. Aqui hoje nós estaremos fazendo uma breve explicação sobre os estados físicos da matéria e também resolvendo algumas questões. Como o assunto é abordado no primeiro ano, ou muitas vezes no primeiro ano, esse assunto também é cobrado no Enem. Porém, de uma forma diferente, né? Às vezes ele vem dentro de uma questão e não apenas ela sendo cobrada. Ela é cobrada, por exemplo, em química orgânica, sobre ponto de fusão, ebulição, pontos dos estados referentes aos estados físicos da matéria. Nesse caso, o que seriam os estados físicos da matéria, né? Nós temos três aí, que no caso é o sólido, líquido e o gasoso, correto? Nessa situação aí, o sólido, pessoal, nós podemos dizer que tem a forma fixa, ok? A forma de todos os sólidos é fixa. Enquanto o volume também é fixa. O volume é fixo, tá certo? E quanto à energia cinética? No estado sólido, pessoal, a energia cinética é baixa, altamente baixa, não é isso? Energia cinética é considerado baixo. Por que é considerado baixo? Porque as moléculas em si, elas apenas vibram e nunca estão em movimento. Porque é rígido, as moléculas estão mais agregadas, ok? Enquanto no estado líquido, o volume no caso é fixo. É fixo. Por que é fixo? O volume no caso, independente de onde esteja, se eu tiver 1 litro de líquido, vai permanecer 1 litro, independente de onde ele esteja, certo? Porém, a forma é variada. A forma é variada. Por que a forma é variada? No caso, se eu tiver um copo ali, colocar aquele líquido num copo, ele vai adquirir o formato daquele copo. Como também em outro tipo de compartimento. Onde eu colocar aquele líquido, ele vai adquirir a forma daquele recipiente, certo? E quanto à energia dele? A energia cinética, nessa situação aqui, é considerado intermediário. Certo? Enquanto no estado gasoso, o que é que nós temos? No estado gasoso, a forma, como também o volume, são o quê? Indefinidos. Ok? A forma e o volume são indefinidos. Já a agregação das moléculas são mais dispersas, certo? Estão em extremo movimento. É isso que dá a característica também da pressão, porque essas moléculas, ao se movimentarem rapidamente, elas se chocam com a parede do recipiente, certo? Fazendo com que? Com que adquire, no caso, uma força sobre as paredes do recipiente, que é isso que dá a pressão em determinados recipientes. Por isso que recipientes que têm gases, as paredes do recipiente têm que ter uma certa resistência. O exemplo disso é o extintor de incêndio. Quando colocamos um gás ali, o CO2, por exemplo, dentro do extintor de incêndio, aquele recipiente tem que resistir àquela pressão provocada por aquela substância, que no caso o CO2. Então as moléculas, ao baterem nas paredes do recipiente, ali é um cilindro de ferro, então resiste muito bem, tá certo? Àquela pressão. No caso aqui, já no líquido, no caso, é intermediária a energia cinética pelo fato das moléculas estarem em movimento, porém mais lento, tá certo? Por isso que é considerado intermediário. As moléculas já começam a ter uma certa locomoção, mas não é tão baixo como o sólido, que as moléculas ficam rígidas, apenas vibrando, diferentemente do líquido, que as moléculas estão apenas em um certo movimento. Enquanto no gasoso, rapidamente as moléculas se movimentam, tá ok? Porém, então aqui nós podemos representar o estado sólido, colocar aqui dentro de um recipiente, ok? Como sendo as moléculas bem organizadas dentro de um recipiente no estado sólido,
ok? Então aqui de fato nós temos essa semelhança. Então é como se as moléculas não tivessem por onde correr, não tivessem por onde se locomover, Enquanto no estado líquido, é isso? No estado líquido é como se nós tivéssemos as moléculas se movimentando, porém um pouco mais livre, tivesse um certo espaço para elas se locomover. Então essas moléculas aqui, ó, vai estar em constante movimento, certo? Porém mais lento. Vai bater, vai se locomover aos poucos, certo? E nessa última situação, nós temos o estado gasoso, não é isso? Onde pode ser representado, onde aqui uma molécula aqui, outra bem distante, uma aqui embaixo, onde isso aqui vai bater lá na parede do recipiente, vai descer, vai se chocar com essa molécula, vai vir para aqui para a lateral, vai se chocar. E aqui está totalmente desordenado e a agregação das moléculas estão bem separadas, afastadas. Aqui estão um pouco mais próximos, mas não tão próximos e nem tão distantes, né? E aqui está completamente próximo umas das outras, que não dá condição às moléculas de se movimentarem, ok? Então, beleza, até aí essa pequena e breve revisão, ok? Bem breve mesmo, só para a gente ter condições de resolver as nossas questões. Então aí, pessoal, nós temos uma certa dúvida e às vezes realmente confundem em relação aos estados físicos da matéria, que são três, não é isso? É o sólido, o líquido e o gasoso, ok? Então esses três estados físicos da matéria, nós podemos dizer que o sólido aqui no caso, o líquido e o gasoso, podemos dizer que essas daí são as três fixas. E nós podemos o quê? Ocorrer transformações, passagem do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido. Então todos os materiais podem ocorrer essas passagens, certo? Ou seja, são mudanças de estados físicos e não transformação química. Porque, por exemplo, a água, H2O, certo? Não vai deixar de ser água, ela está no estado sólido, passa para líquido, vai para gasoso, ou volta, retorna, então nunca vai deixar de ser água, vai sempre ser água, independente do estado que esteja. Por isso que é estados físicos da matéria, ok? Então vamos ver aqui essas passagens. Do estado sólido para o estado líquido, o que é que nós temos? Nós temos o chamado de fusão. Ok? Do sólido para o líquido, pessoal, vamos fazer o exemplo para a água, tá certo? Para ficar bem claro para vocês. Para a água H2O. Então, do sólido para o líquido, a água, quando é que ela derrete? Ela derrete, se for uma água pura, né, em 0 graus Celsius. Então, em 0 graus Celsius é quando se funde a água, ou seja, entra no ponto de fusão. 0 graus Celsius, a água se funde e ela passa do estado sólido para o estado líquido. Beleza até aí? Então ela derrete e fica no estado líquido. Por isso que quando colocamos uma pedra de gelo em cima de uma mesa, o que é que acontece? Quando chega em 0 graus Celsius, a pedra de gelo começa a derreter, certo? Antes disso não vai derreter, a não ser que a água seja impura ou tenha alguma impureza, aí vai afetar no ponto de fusão e ponto de ebulição daquela substância, que é isso aí é falado lá na parte de ebulioscopia e crioscopia, né? Que um soluto, alguma substância adicionada em um líquido, pode ser a água, isso aí vai afetar, né, no ponto de fusão e ponto de ebulição, ok? Então vamos lá. E quando passa do líquido para o gasoso, o que é que nós temos? Líquido para gasoso é chamado de vaporização. Vaporização, ok? Então, a vaporização é a passagem do estado líquido para o estado de gasoso, né? Que depois nós vamos ver que tem o estado de gás, o que seria um gás e o que seria um vapor, né? Que confunde também muita gente. Mas aqui, vaporização é uma passagem do líquido para o gasoso. Pode ser chamado de vaporização, certo? A vaporização pode ocorrer em várias situações. Uma delas é quando você coloca uma panela com água e ali, depois de certo tempo, ao aquecer, né, a água ali, no caso, absorve energia e depois disso ocorre o quê? Quando chega no ponto de ebulição,
que da água é 100 graus Celsius, ocorre o quê? A vaporização daquela substância, daquela água. E depois de certo tempo você for verificar na panela, a água vai já ter descido o seu nível, né? Porque certa parte daquela água vaporizou. Aqui, posteriormente, nós temos gasoso para líquido. Essa mudança aqui, no caso, é chamada de condensação. Ou pode ser chamado de liquefação. Ok? Liquefação. Então, essa passagem aqui do gasoso para o líquido, um exemplo bem claro disso, né, é as nuvens, o processo para a formação das nuvens e depois vir a precipitação das gotículas de água, que é chamado de chuva. Então, a condensação ocorre nesse processo, é um exemplo bem claro. A água é evaporada, né, nos rios e lagos. Quando chega lá, é acumulada lá, formando as nuvens. As nuvens, ao receber esse resfriamento, então retorna, vai para o estado do gás, né, evaporação. E quando está lá nas nuvens, ocorre o processo de resfriamento, que ocorre a precipitação novamente, a passagem do gás para líquido novamente, de vapor para líquido. Então ali ocorre o que? A condensação, beleza? E aqui nós temos também o líquido para o sólido. Líquido para o sólido, pessoal, é chamado de solidificação. Solidificação. Ok? Então, se eu tenho ali a água e coloco ela dentro da geladeira, vai ocorrer o quê? O processo de solidificação. Quando é que solidifica a água? É o inverso aqui da fusão, né? Um derrete e o outro solidifica. Se eu tenho um líquido, coloco na geladeira em 0 graus Celsius, né? Só que decrescendo a temperatura, então -1, -2. Então, abaixo de 0 graus Celsius, já começa o processo de solidificação. A água começa a ficar o quê? Gelo. Ok? Beleza? E nós temos também a passagem do sólido para o gás, ok? E do gás para o sólido. Essas duas passagens indo e voltando, ou seja, vejam que não passa pelo líquido. Ele do sólido vai direto para gasoso e do gasoso vai direto para o sólido. Esse processo é chamado de sublimação. Ok? Tanto indo como voltando. Sublimação. Certo? Então, esse processo de sublimação é o sólido para gasoso e gasoso para sólido direto. O exemplo bem claro disso é quando nossa mãe colocava aquelas pedrinhas de naftalina dentro do guarda-roupa. O que é que acontecia naquele processo ali? Quando, certo tempo depois, nós abríamos a porta do guarda-roupa, olhávamos lá na gaveta, as bolinhas estavam bem pequenininhas, que é justamente para espantar baratas e traças, né? Combater. Então, naquele processo ali, a gente não via nada molhado naquelas pedrinhas, certo? Então, naquele processo ali era chamado de sublimação. A pedrinha sublimava, passava do estado sólido para o gasoso. Por isso que ela desaparecia com certo tempo. Ok, pessoal? Outra coisa importante a se falar, enquanto eu apago aqui, dá um joinha aí, tá certo? Não esquece. Se inscreve aí no canal pra gente manter o canal aí, tá bom? Outra coisa bem importante também que é bom se falar é em relação à vaporização. Vejam que a vaporização, ela pode ser evaporação, através do processo de evaporação, e calefação. Tá bom? A evaporação, pessoal, é um processo mais lento, onde a energia adquirida é apenas na parte superficial. Por exemplo, os rios. Ali, quando a água evapora, eu posso dizer que evapora, por quê? Porque o aquecimento ali é apenas na parte superficial daquele rio, de lagos, que no caso vai evaporar, certo? Vai gerar as nuvens, aquela água, aquele vapor de água vai gerar as nuvens, ok? Ocorre o resfriamento.
resfriamento e logo posteriormente a precipitação das gotas de chuva, das gotas de água, né? Isso, H2O. Então ali ocorre evapora a água, o vapor fica acumulado lá nas nuvens, ocorre o resfriamento e passa do estado de gás, certo? Gasoso, para o estado líquido, que no caso é aqui. Então estava no estado líquido, passou para o estado de gás, resfriamento e passa para o estado líquido, ok? Então vejam que aqui a temperatura é baixa. Temperatura baixa, eu posso dizer. Temperatura baixa. Ok? Para o processo de evaporação, a temperatura é baixa. Um exemplo bem claro disso também é quando nós colocamos o quê? Uma roupa no varal e aquela roupa vai evaporando lentamente, certo? Pois demora ali a mudança de estado, né? Do estado líquido para o estado de vapor. Então é chamado de evaporação, certo? Então temperaturas baixas, evaporação. Enquanto a calefação, pessoal, é um processo mais súbito da temperatura. Então se eu tenho ali uma panela a 100 graus Celsius e ali eu vou com a mão molhada ali para colocar alguma coisa ali para assar. E ali cai uma gotinha de água sobre aquela frigideira que está altamente quente. Então ali naquele processo ali vai ocorrer o quê? Uma calefação, certo? Aquela gotícula de água, ela vai passar por um processo de calefação, certo? Então ela vai passar do estado líquido para o estado de gás, ok? Gasoso, rapidamente, por um processo chamado de calefação, beleza? Então aqui ocorre a temperaturas altas, ok? Porém, um exemplo bem claro disso para fixar na mente de vocês, que aqui é o nosso foco, é fazer vocês aprenderem, não decorar nada. Então, vejam que nessas temperaturas altas, também um exemplo bem claro é quando você coloca uma roupa no varal e precisa trabalhar no outro dia, só que ela está molhada no varal e você só tem aquela farda, né, galerinha? Então você pega lá aquela farda, coloca lá na cama, pega o ferro de engomar e coloca em cima lá daquela roupa lá para retirar aquela água, fazer a água sair e passar para o estado de gasoso, ok? Então ali é chamado de calefação. Você está colocando uma temperatura altíssima sobre aquela roupa para a água passar do estado líquido para o estado de gás. Beleza? Então calefação, temperaturas altas. Evaporação, temperaturas baixas. Beleza? Então beleza até aí, não é isso? Então pessoal, se inscreve aí no canal. Me segue lá no Instagram, @profDiegoBruno. Aqui tirando algumas dúvidas, esclarecimentos sobre o primeiro ano, que, no meu ver, realmente é necessário a gente trabalhar o Enem desde o primeiro ano. Se for um dos focos maiores é o Enem, e por que não trabalhar ele desde o primeiro ano, né? Já que é um processo, né? Primeiro, nono, ensino fundamental, primeiro, segundo, terceiro ano, tudo voltado para o Enem. Tá bom? Então, tem uma diferença aqui bem simples também para a gente falar, para a gente encerrar esse conteúdo, para a gente ir para as questões, que é em relação à condensação. Condensação. Ok? A condensação, pessoal, pode ocorrer através de gás, não é isso? Através de vapor. Ou seja, condensação é o quê? A passagem de um gás para um líquido. Ok? Então, passagem de gás para líquido. Agora, quando é através de um gás e quando é através de vapor? Vejam que em gás, pessoal, é um estado físico da matéria. Na verdade, o gás é um estado físico da matéria. Sua temperatura tem que ser maior que sua temperatura de seu ponto crítico. O que seria ponto crítico? Ponto de ebulição. Então, ponto crítico, posso chamar de PC, é chamado de ebulição. O que seria o ponto crítico da água? Seria em 100 graus Celsius. É quando a água passa do estado líquido para gasoso, tá certo? E de gasoso para líquido. Ali no caso o ponto crítico é em 100 graus Celsius.
Então, para ser considerado um gás, se eu pegar um líquido e começar a aquecer, ele tem que estar numa temperatura superior a 100 graus Celsius. Beleza? Enquanto no de vapor, ali eu posso se chamar de um gás. Agora, no de vapor, tem que ser inferior a 100 graus Celsius. Ali, qualquer mudança em relação à pressão e temperatura pode retornar de gás para líquido, fazendo o processo de condensação. Então, vapor pode ser dito que é uma fase intermediária entre líquido e gasoso. Então, é uma fase intermediária entre os estados físicos, líquido e gasoso. Possui propriedades de ambos, certo? Propriedades de ambos, já que está ali numa transição intermediária, certo? A sua temperatura é inferior ao seu ponto crítico. Então, quanto a temperatura é inferior, quanto? Em relação à água, né? É inferior a 100 graus Celsius. Ok, pessoal, ao ponto crítico, que da água 100 graus Celsius. Então, uma água ali que está ali a 70 graus Celsius, 80 graus Celsius, já está no formato de gás, no estado de gás. Então, ali é considerado um vapor, que é o exemplo bem claro, são as nuvens formadas. Qualquer mudança ali em relação à pressão, temperatura, pode o quê? Retornar, passar do estado líquido para o estado de gasoso, certo? Estado de gás para o estado líquido, beleza? Pagando aqui novamente. Então vamos às nossas questões que eu coloquei, selecionei algumas questões aí bem simples, tá certo? Pra gente trabalhar. Porém algumas eu coloquei algumas certas dificuldades. Porque vocês sabem que o Enem, ele traz muito textos e traz perguntas do cotidiano pra gente entender o cotidiano. Então aquela pessoa que tem dificuldade em relação a compreender fenômenos da natureza, aquilo que se passa ao seu redor, então fica muito difícil responder as questões do Enem. Porque muitas vezes a questão é longa, cansativa e traz certos textos, né, bem complicados. Até quem tem problemas de leitura, muitas vezes não dá tempo nem de terminar a prova. Mas, em relação à compreensão, você compreendendo os fenômenos da natureza, aquilo que está ao seu redor, fica mais tranquilo de você responder as questões e não ter que ler 2, 3 vezes a mesma questão e perder tempo no Enem, que é algo primordial e fundamental e importantíssimo, certo? Então vamos lá, a nossa primeira questão. O ponto de fusão do ferro é igual a 1757,15 Kelvin. E o ponto de ebulição é de 2677,15 Kelvin. Baseado nisso, qual será o estado físico do ferro nas seguintes temperaturas? Essa questão aí é boa, pessoal, porque relembra um pouco sobre temperaturas, né? Muitas vezes as questões do Enem não vai trazer aquela questão típica, óbvia ou clara. Ele sempre vai querer lhe confundir através de uma pegadinha. Então vejam bem, aí ele dá as opções 25 graus Celsius, 130 graus Celsius, 1459 graus Celsius, 2235 graus Celsius e 3002 graus Celsius. Vejam que tem uma pegadinha aí, que as temperaturas que é dada na pergunta, elas são dadas em Kelvin, enquanto as alternativas é dado em graus Celsius. Então ele quer saber em cada temperatura dessa aí, A, B, C, D e E, qual é o estado físico do ferro nessas temperaturas. Então, para saber isso, eu tenho que converter as temperaturas que está na pergunta para Celsius. E como é que nós faremos isso, né? Por isso que às vezes temos que saber um pouco de cada matéria, né? É imprescindível isso, porque aí envolve um pouco de física também, né? Tem professores de física que dá essas questões de temperatura, Kelvin, Celsius e Fahrenheit. Então, nessa situação aí, ele dá duas temperaturas, né? O ferro, ele quer saber o ferro a uma temperatura de 1757,15 Kelvin. E dá também o ferro, esse aqui é o ponto de fusão, né? Ponto de fusão. E dá outra temperatura em 2677,15 Kelvin, certo? Ajeitar aqui, separar um pouquinho aqui o 15 Kelvin, né? Aqui também. Ok? Então,
Aqui é o ponto de ebulição. Ele quer saber nas temperaturas de 25 graus Celsius, 130 graus Celsius, 1459 graus Celsius, 2235 graus Celsius e quer saber em 3002 graus Celsius. Vejam que aqui, para fazer essa conversão, é necessário saber da seguinte fórmula, né? Graus Celsius, aqui mais embaixo um pouquinho, graus Celsius mais 273,15 é igual a Kelvin. Então vejam bem, qualquer valor que eu tiver em Celsius, eu vou colocar aqui, vou somar com esse valor e vou transformar para Kelvin. Porém, aqui na nossa situação, ele dá em Kelvin e quer saber o valor em Celsius, certo? Então vejam bem, o valor em Kelvin eu vou colocar aqui e vou resolver essa equação do primeiro grau, né? Vamos fingir de conta que aqui é o nosso x, tá certo? E ali é apenas valores. E vamos saber o valor do x, que é em graus Celsius. Então, olha, graus Celsius eu tenho um valor aqui na pergunta? Não. Então, graus Celsius vai permanecer. Vamos colocar aqui do jeito que está, 273,15 é igual a Kelvin. Kelvin é quanto? Vamos para o ponto de fusão primeiro, né? 1757. Então, 1757,15. Deixa eu diminuir aqui para a gente visualizar. Vai ficar muito pequeno. Vou colocar aqui embaixo, ó, graus Celsius mais 273,15 é igual ao valor em Kelvin, 1757,15, ok? Resolvendo aqui, isso aqui sendo x, fica mais fácil da gente visualizar. Então, nós vamos achar aqui graus Celsius. Então, graus Celsius é igual a 1757,15. Aqui está mais, vai passar para lá o quê? Menos 273,15. Então, graus Celsius vai ser igual a quanto? Resolvendo aqui essa continha aqui, ó, 1757 menos 0,15 menos 273,15. Então, 1757,15 menos 273,15, certo? 5 menos 5, 0. 1 menos 1, 0. 7 menos 3, 4, certo? 5 menos 7 não tem como. 7 para 15 é quanto? 3 com 5, 8, ok? E aqui vai ficar um 3, 7 menos 3, 4. E aqui vai descer 1, ok? 1484, duas casas aqui da vírgula, 1484, ok? Então o valor aqui em graus Celsius é 1484, ok? Então em graus Celsius aqui, o ponto de fusão eu já achei, beleza? Vou apagar aqui para fazer a outra, 1484. Então aqui, ó, o meu ponto de fusão agora é 1484 graus Celsius. Então agora sim eu identifiquei a minha temperatura em graus Celsius. Agora vamos para outra. Então graus Celsius mais 273,15 é igual a Kelvin, que é quanto? 2677,15, ok? Então graus Celsius é igual a 2677,15. Tá mais, vai passar o quê? Menos 273,15. Então, graus Celsius é igual a quanto? Vamos fazer essa subtração. 2.600. Tá para cima aqui. Fazer aqui mesmo. 2.677,15 menos 273,15. Ok? Então, aqui, ó. 5 menos 5, 0. 1 menos 1, 0. Certo? 7 menos 3, 4. 7 menos 7, 0. 6 menos 2, 4. E aqui desce o 2, certo? 2.404, ok? Então, 2.404. Apagar aqui. 2.404, ok? Então, a segunda opção nós já achamos, 2.404.
Então, ponto de ebulição, 2.404 graus Celsius. Achamos a nossa segunda opção. Então, agora vamos apenas comparar aqui, olha. Ele diz que aqui é o ponto de fusão, ou seja, do sólido para o líquido. Sólido para o líquido. E aqui, ponto de ebulição, do líquido para gasoso. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui uma linha do tempo. A gente olha como fica fácil quando a gente faz uma linha do tempo. Não precisa nem comparar todos. Linha do tempo. Aqui nós temos, ó, ponto de fusão, 1404. Vamos botar aqui. 1484 graus Celsius. E aqui nós temos o ponto de ebulição. Vou botar aqui, ó, 2404 graus Celsius. Agora é só adicionarmos as temperaturas em graus Celsius aqui na linha do tempo, da temperatura, né? Linha da temperatura. E nós vamos verificar os estados físicos que elas se encontram. Então, 25 graus Celsius está aqui, ó. 25 graus Celsius. Então, aqui é ponto de ebulição, ponto de fusão. E aqui é ponto de ebulição. Então, 25 graus Celsius está abaixo. Então, aqui com certeza é sólido. 130 ainda está aqui embaixo, ó. 130 está abaixo do ponto de fusão. Vejam que aqui é sólido, aqui é líquido. Vou colocar aqui mais em cima, né? Aqui é sólido, essa região aqui é sólido, aqui é líquido e aqui é gasoso. Certo? Então, 25 graus Celsius aqui é sólido, 130 está abaixo aqui desse valor, então é sólido. 1459 ainda está aqui, ó. 1459 é sólido também. Aqui nessa região aqui, 2235 está aqui, ó. 2235. Então aqui já é líquido, certo? Líquido. E 3002 é quanto? 3002 já está aqui. 3002. Então é gasoso. Então aqui vai ser sólido, 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 líquido e gasoso. Beleza, galerinha? Tranquilo? É uma questão chatinha em relação à conversão das temperaturas, né? Porém, é bem tranquilo. Se você tiver calma e paciência, você resolve ela tranquilamente. Agora, se for afobado, for querer resolver logo, você, no caso, vai meter os pés pelas mãos aí, vai se confundir nessa questão de temperaturas. Então, a primeira coisa que você tem que olhar nas questões é verificar as unidades, certo? Aqui no caso, graus Celsius, ali Kelvin, então deixa tudo nas mesmas unidades. Valeu, galerinha, vamos para a próxima questão. Bom, o ponto de fusão do cobre é igual a 1083 e o ponto de ebulição é de 2310 graus Celsius. Assinala a alternativa que indica corretamente o estado físico do cobre em 68 Fahrenheit, 212 Fahrenheit, 1832 Fahrenheit e 4.532 Fahrenheit, respectivamente. Certo? Então vamos descobrir em qual estado físico está o cobre nessas temperaturas, só que tem um problema aí que ele deu alguns dados em graus Celsius, que foi o ponto de fusão e ebulição, e os outros dados que ele quer saber o estado físico dessa matéria, ele deu em Fahrenheit. Então é necessário saber a fórmula de conversão de graus Celsius para Fahrenheit, né? Então vamos coletar os dados, que é o nosso primeiro passo. Ponto de fusão foi 1083 graus Celsius, certo? E o ponto de ebulição, ele deu igual a 2310 graus Celsius. E os dados que foram fornecidos, que ele quer descobrir o estado físico do cobre, foi 68 Fahrenheit. O outro foi 212 Fahrenheit. O outro, 1832 Fahrenheit. E por último, 4.532 Fahrenheit. Ok? Então vamos lá. É mais fácil a gente converter esses dois dados aqui para Fahrenheit e depois verificar, comparar com esses outros dados aqui, do que converter todos esses quatro e depois comparar com ele em graus Celsius. Converter aqui para graus Celsius para comparar com esse em graus Celsius. Então é mais viável a gente converter de graus Celsius para Fahrenheit, que são apenas dois dados, e depois comparar com os que foram fornecidos na questão, ok? Então qual é a fórmula que nós vamos utilizar?
Graus Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Ok? Essa é a nossa fórmula de conversão. Se der um valor em graus Celsius, a gente coloca aqui e acha a nossa incógnita, que é a temperatura em Fahrenheit. Se for dado o valor em Fahrenheit, se fosse converter esse já aqui no caso, jogaria aqui dentro e acharia a nossa incógnita, que seria graus Celsius. Ok? Através de uma regra de 3. Então, vamos lá. Vamos converter primeiro esse valor aqui, 1083. Então, graus Celsius é 1083. Então, 1083 sobre 5 é igual a TF menos 32 dividido por 9, ok? Então, esse denominador vai multiplicar o numerador de lá, primeiramente, 9, e esse 5 aqui vai multiplicar o outro numerador. O denominador daqui vai multiplicar o numerador do outro lado. Então, vamos multiplicar logo essa parte do TF para ficar mais tranquilo, ele já fica do lado esquerdo. Então, 5 vezes TF, 5TF. 5 vezes menos 32 dá menos 60. É igual 9 vezes 1083 é quanto? 9 vezes 1083. 3 vezes 9, 27, vai 2. 8 vezes 9, 4 vezes 9 dá 36. 36 com 36, 72, com 2, 74. Então, vão 7. 9 vezes 0, 0, desce o 7 apenas. 9 vezes 1, 9, ok? Então, 9.747, ok? Agora, nós vamos o quê? 5TF vai permanecer. É igual, esse valor aqui vai permanecer e esse menos 60 vai passar para o outro lado positivo, né? 947, 9.747 vai passar positivo agora mais 160. Então, 5TF é igual, esses dois valores somando, 9.747 mais 160, aqui 7, 10, vai 1, 8 com 9 e desce 9. Então, 9.907, ok? E agora nós vamos fazer essa divisão. TF ó, vai permanecer é igual a 9.907 dividido por 5, ok? Esse valor vai dar quanto? Aqui no caso, 9.907 dividido por 5. 9 dividido por 5 é 1. 1 vezes 5, 5. Ok? Subtraindo, desce um 4. 9 menos 5, 4. 4 não tem como dividir, desce um 9. 5 vezes 8 a gente sabe que é 40. 5 vezes 9, 45. Então é um 9. 5 vezes 9, 45. Ok? 49 menos 45, desce um 4. Não tem como dividir, desce o 0 agora. Nós sabemos que 5 vezes 8 é 40. Então aqui é um 8. 5 vezes 8, 40. 40 menos 40, 0. Não tem como, então desce o 7. 7 dividido por 5, 1. 1 vezes 5, 5. Subtrai, 7 menos 5, 2. Não tem como dividir, não tem mais nenhum número, né? Pra gente pegar. Então, bota um 0 aqui e uma vírgula. 20 dividido por 5, 4. Ok? Então, 5 vezes 4, 20. E aqui encerra a nossa conta, subtraindo. Ok? Então, nosso número é esse aqui. 1981,4. Ok? Nosso valor em temperatura em Fahrenheit. Pagar aqui. Vamos colocar esse valor aqui que nós achamos aqui do lado, que é a mesma coisa. Então, 1981,4 Fahrenheit. Ok? Vamos achar o nosso próximo item agora, né? Deixar isso aqui inteiro ainda, para a gente economizar um pouco de tempo. Então, aqui, ó, vou só mudar aqui, ó. 12.310 agora é o que nós vamos procurar. Então, vou apagar aqui 2.310 graus Celsius para Fahrenheit. A nossa incógnita é essa daqui. 5 vezes TF, 5TF. 5 vezes menos 32 dá menos 160. É igual 9 vezes 2.000, 9 vezes 2.310. 9 vezes 0 é 0, 9 vezes 1, 9. 3 vezes 9, 27, vai 2. 2 vezes 9, 18, 19, 20. Então, 20.790. 20.790, ok? E agora nós vamos isolar aqui nesse 5TF.
é igual a 20.790. Tá negativo aqui o 160, vai passar positivo, mais 160. 5TF é igual a 20.790 mais 160, aqui 0, 9, 10, 15, né? Vai 1, 8 com 1, 9, certo? Desce o 0 e desce o 2. Então, 20.950. Então, 20.950, ok? TF vai permanecer 20.950, certo? Dividido por 5. 5 vai passar dividindo. Tranquilo? Acompanhando aí, pessoal? Então, TF aqui o valor é quanto? Temperatura em Fahrenheit é igual. Vamos fazer essa divisão. 20.000, tá mais para cima. 20.950 dividido por 5, ok? 20 dividido por 5 é 4. 4 vezes 5, 20, né? Fica 0, subtraindo. Desce o 9. 9 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5, 5. Subtraindo fica 4. 4 por 5 não tem como. Vou descer o 5. 5 vezes 9 é 45, então é 9. 9 vezes 5, 45, ok? Subtraindo fica 0. E aqui desce o 0 e aqui um 0. Então, 4.190. 4.190, ok? Então, chegamos aí a mais uma divisão. Então, conversão, pessoal, já foi feito. Então, esse valor aqui nós vamos colocar aqui em cima, que é a mesma coisa. 4.190 Fahrenheit. Beleza? Vou apagar essa parte aqui da conversão, dos cálculos, para a gente dar continuidade. Agora, pessoal, é apenas comparar com esses dados aqui, olha. Vou fazer a minha linha aqui da temperatura. Chamo de linha da temperatura. Ponto de fusão é aqui, ó. É nessa passagem aqui, ó. Ponto de fusão. E ponto de ebulição é aqui. Ponto de fusão do sólido para o líquido. É o derretimento de um material. E ponto de ebulição é do líquido para o gasoso. Ok? Então, vamos lá. O valor aqui, ponto de fusão, é quanto? 1981,4 Fahrenheit. Enquanto o ponto de ebulição, 4.190 Fahrenheit. Beleza? Agora vamos colocar esses dados em seu respectivo lugar. 68 Fahrenheit está onde? Está aqui, ó. 68 Fahrenheit. Ok? 212 Fahrenheit também está por aqui, ó. 212 Fahrenheit. Ok? Deixa eu melhorar aqui a letra. 212 Fahrenheit. 1832 está aqui, ó. 1832 Fahrenheit. Certo? E 4.532 está por aqui. 4.532 Fahrenheit. Então, veja, esses três aqui estão no estado o quê? Sólido. E esse último aqui está no estado gasoso. Não tem nenhum no estado líquido, certo? Então, só temos 3 no estado sólido e o último no estado gasoso. Então, vamos às alternativas. A, sólido, 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 líquido e gasoso, a alternativa A, né? Então, líquido aí apareceu, não tem nenhum no estado líquido, certo? Alternativa B, sólido, sólido, sólido e sólido. Está dizendo que todos são sólidos, porém nós vimos que na última aí um deles a última é gasosa. Alternativa C, sólido, sólido, sólido e gasoso. Então é essa a alternativa C. Então sólido, sólido, sólido e o último é que é gasoso apenas. Alternativa D está errado, ó. O último aí é líquido, que não aparece nenhum no estado líquido. E a E também aparece aí a segunda sendo no estado líquido. Também está errado. Então a alternativa correta, alternativa C, sólido, sólido, sólido e o último é que é gasoso, ok?